o ser humano consegue ter mais condição de sobreviver, só que aparecem outros problemas, sabe? Porque acontece que o ser humano virou uma fera e ele não sabia conversar com outros ainda. Ele caçava sozinho, ele ainda era um ser individual. E aí, as várias pessoas começaram a lutar entre si, sabe? E com isso, de novo, o ser humano poderia deixar de existir. Então Zeus acorda no dia seguinte, lá da sua morada, e vê o que está acontecendo. E aí ele vira e fala: Caraca, como que eu vou fazer para resolver essa situação? Aí ele decide fazer o seguinte: olha, ele já tem o fogo, a única coisa que pode resolver essa situação é se eu entregar para eles a minha sabedoria. A sabedoria é a única coisa que vai fazer com que eles se deem bem entre si, com que eles saibam conversar e dialogar e resolver as suas diferenças. Assim, o ser humano parou de guerrear entre si e começou a se unir para enfrentar as feras da natureza. Aí surge a cidade. Só assim surgiu a cidade, com diálogo, com a conversa, com a capacidade que todo mundo tem de entender o lado um do outro. Essa sabedoria Zeus deu à humanidade para que a gente conseguisse sobreviver, porque a gente não consegue viver sozinho, né? E, enfim, tá, essa história toda contada, o que a gente aprende com isso? A gente entende que o mito, na verdade, é uma forma de contar a respeito da origem das coisas, de como as coisas surgiram, certo? Por exemplo, nesse mito, vemos o surgimento da cidade. Ela está associada ao diálogo e ao entendimento entre as pessoas. Ou como o homem precisou do fogo para superar o frio e a fome, certo? Então o mito nos ensina como devemos nos comportar também. Por exemplo, Prometeu foi punido pelos deuses pelo resto da sua vida por ter roubado. E também nós não devemos roubar, nunca. Na verdade, se vocês quiserem ver melhor isso, está na página 24, falando a respeito de qual foi o destino de Prometeus por ter roubado os deuses. Ou seja, os mitos ensinam como a gente tem que viver, ensina aquilo que é errado, ensina aquilo que é certo. E os mitos, eles têm essa pretensão justamente de explicar a origem das coisas, certo? Só que qual que é o lance? Você, assim como eu, não acredita que o fogo surgiu porque o Prometeu subiu no Olimpo e entregou ele pra gente, certo? Isso é uma figura, isso é tipo assim, uma história, uma narrativa. Mas isso não explica o que é a origem, a essência do fogo. Para a gente entender essas coisas, a gente vai precisar de um outro tipo de explicação. A gente vai precisar de entender as coisas racionalmente. Racionalmente. Vamos ver melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Olha só, o mito tem um problema. Ele é uma explicação irracional do mundo. Prometeus, Zeus, Hermes são personagens que não existem de verdade. Se quisermos entender de verdade aquilo que causa o fogo, que dá origem às cidades, a gente precisa de outro tipo de explicação da realidade. E a filosofia surge justamente para dar essa explicação. Ela começou a explicar as coisas se perguntando a respeito da sua natureza. Qual é a natureza das coisas, certo? Porque a natureza de uma pessoa ou outra, ou de algum elemento que existe, ele não depende de mim nem depende de você. É simplesmente como aquela coisa se comporta. É a natureza dela, certo? É da natureza de um tigre pequeno se tornar um tigre adulto. É da natureza do fogo queimar aquilo que se aproxima dele. Assim como é da natureza da água lavar e tirar as impurezas das coisas que existem, certo?
Então, cada um desses elementos, ele tem essas atribuições naturais. Se a gente estudar a natureza das coisas, a gente passa a entender elas racionalmente, certo? E é isso que esses primeiros filósofos vão se colocar a fazer. A gente vai ver isso melhor logo após a prova. A gente vai estudar os filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos são justamente os caras que vieram antes desse maluco aqui, ó, desse carinha aqui, antes do Sócrates. O Sócrates, ele vai marcar justamente essa mudança na filosofia. Então, são os filósofos que vieram antes do Sócrates e que vieram depois do Sócrates. Os que vieram antes, eles se chamam os pré-socráticos, que são os caras que estudam a natureza, certo? Então tá, já é uma explicação. Agora vamos passar para as perguntas aqui e ver e para vocês compararem o que eu falar com aquilo que vocês colocaram. A Grécia é cheia de muitos mitos famosos. Zeus, Hércules, Poseidon, titãs, heróis também que a gente poderia citar, dentre outros personagens míticos que são populares até hoje. Você conhece algum mito famoso? Poderia citar ou contar a sua história? Pois é, foi interessante isso na sala de aula, porque teve gente que lembrou do Curupira, por exemplo. Teve gente que quis colocar o Kratos do God of War. Teve gente que lembrou do Aquiles, que é um herói grego. E aí você vê. Bom, a gente falou sobre o mito, sobre o que define o mito, certo? O Curupira, ele é um personagem do folclore brasileiro. A gente pode dizer que ele é uma lenda do folclore brasileiro. Mas o que o mito tem que é importante a gente levar em consideração? O mito conta a história da origem de alguma coisa, de como uma coisa surgiu, uma coisa que existe até hoje, como por exemplo as cidades, como por exemplo o domínio sobre fogo. Inclusive eu lembrei até de um outro mito grego a respeito de como surgiram as aranhas. O mito de Aracne. Aracne, na verdade, era o nome de uma mulher, sabia? Ela era uma bordadora, sabe? As pessoas que gostam de bordar e tal. E ela tinha um talento enorme. E essa Aracne, essa mulher, ela acabou ficando tão convencida do talento que ela tinha para bordar que ela desafiou a deusa Atena. Só que justamente por causa dela ter essa petulância, essa assim de se comparar a um deus, dizer que ela era capaz de bordar melhor do que Atenas, que também bordava, fez com que Atenas desse o castigo para ela dela se tornar uma bordadora pelo resto da vida. Ela vira a aranha que borda suas teias para se alimentar. Ou seja, é como se fosse um mito que contasse a história de como surgiram as aranhas, sabe? Então, o mito ele tem esse elemento de contar a origem de alguma coisa que existe até hoje. E ensina alguma coisa pra gente. Por exemplo, nessa história da Aracne, a gente aprende que, bom, a gente não pode desafiar os deuses, que era importante levar isso em consideração na época da Grécia. Assim como na história do Prometeus, a gente aprende que a gente não pode roubar, nunca, nem para proteger o irmão, que é o que o Prometeus fez. Então, aí fica o tipo assim, um pouco mais difícil citar, eu sei. Mas quem citou o Curupira, quem lembrou do Hércules, do Aquiles, foram boas citações. Digamos assim, eu daria certo, sem problema. Mas levem isso em consideração, um mito conta a origem, certo? Agora aqui no número 2, vimos que tanto o mito quanto a filosofia são duas formas de explicar a origem das coisas. Quais destas duas formas de explicar o mundo você gosta mais e por quê? Olha, a explicação mítica é bem legal. É bacana porque, assim, é uma história, tem personagens, a gente acaba gostando de um personagem ou outro, a gente acaba criando uma afeição.
A gente aprende alguma coisa que a gente leva para a nossa vida e, de uma certa forma, explica as coisas, certo? Só que a filosofia, ela explica as coisas de uma forma assim que a gente pode usar na nossa vida, certo? Tipo assim, se eu entendo a natureza do fogo, eu posso usar o fogo de todas as formas que eu quiser para o meu benefício. Eu posso usar o fogo para forjar armas, como o Hefesto fazia. Eu posso usar o fogo para aquecer o alimento, aquecer e cozinhar o alimento e me alimentar. Eu posso usar o fogo para me aquecer. Então, descobrir a natureza das coisas faz com que eu use ela de todas as formas que eu quiser. Então, isso é bem interessante. Mas não é tão criativo quanto o mito, né? O mito tem uma dose de criatividade das pessoas muito grande. E o povo grego é um povo muito criativo. Isso, sem dúvida, é. Agora a questão 3, que é uma questão mais moral. Você acha que Prometeu estava certo tentando proteger o seu irmão? O que você faria no lugar dele? Porque de fato, não é? Ele roubou aos deuses, ele roubou o fogo do Hefesto para salvar a humanidade, só que encobrindo o erro do irmão. Porque o erro do irmão foi ter se esquecido do ser humano. Ele também poderia ter dado um marqué, um princípio que faria com que o ser humano sobrevivesse na natureza. Só que ele se esqueceu. Ele se esqueceu do homem. Ele, assim, distribuiu arqués, princípios para todos os animais que existem. Só se esqueceu do ser humano. Então ele cometeu um erro. Só que ele tentou encobrir esse erro, sabe? E encobrindo esse erro, fez o irmão dele roubar os deuses. Ou seja, a situação só vai ficando pior. Então Prometeu acaba sofrendo a pena por ter feito isso, né? E eu espero que vocês apresentem um outro jeito de agir, não roubando ninguém, certo? Porque não importa a situação, acho que o que esse mito ensina é que roubar em qualquer circunstância é errado. Não importa a situação, não é para roubar nunca, né? Agora, a questão 4 é muito fácil. Falei bastante aqui agora. Qual o nome que se dá aos primeiros filósofos? Aqueles que buscam compreender a natureza das coisas. Fácil. Pré-socráticos, né? Os que vêm antes do Sócrates. Ou seja, o nome que se dá a esses caras são os filósofos pré-socráticos. A gente vai estudar eles no segundo capítulo agora, logo após a prova. A gente acabou olhando muito só o mito por enquanto, né? Mas a partir da próxima semana a gente vai olhar bastante quem são esses pré-socráticos. Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, a gente vai estudar o Pitágoras de Samos, mais quem? Parmênides, Zenão também, talvez a gente tenha uma olhadinha. Enfim, muita coisa espera vocês, pessoal. E a quinta pergunta. Considerando o que estudamos até aqui, o que é a filosofia? E o que ela tem a ver com a natureza? Essa pergunta é bem dirigida para esse momento da história da filosofia, esse momento onde ela nasce, né? Porque, bom, o que é filosofia? Eu acho que isso é tranquilo para vocês responderem. É o uso da razão para a gente entender o mundo, entender a causa das coisas, a origem das coisas, os motivos das coisas serem como são e por aí vai. Mas o que ela tem a ver com a natureza? Pessoal, a natureza das coisas, ela não muda. Vamos dizer assim, se é da sua natureza ser um adulto alto quando você crescer, isso não muda. Isso é a sua natureza, é o que você vai ser quando você crescer. Se é da sua natureza ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais para fora, isso é a sua natureza, é o seu comportamento, é como você é.
Então, tipo, é a sua natureza. Agora, quando a gente está falando em natureza, a gente está falando justamente das coisas, elas terem uma essência, elas serem como são por conta própria, sem depender de uma historinha, sem depender de mito, sem depender. As coisas são como são. E a gente pode estudar elas através da forma como elas se apresentam, através dessa natureza que elas apresentam. Assim como eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês tem uma natureza para uma profissão, para um tipo de amizade, enfim, cada um de vocês tem a sua vocação. E isso faz parte da natureza de vocês, certo? Cada um tem a sua. E todas têm que ser respeitadas, certo? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria que vocês soubessem para a hora da prova. Mito é uma forma de explicar o mundo que é irracional, mas que ensina uma lição para a gente e que explica a origem das coisas. E filosofia é a explicação racional, é a que tenta entender a natureza das coisas serem como são, usando de argumento, usando de explicação racional, usando de formas de entender o mundo que não dependem de historinha, que não depende de mito. Não vai ter nada dessas coisas quando a gente olhar os pré-socráticos, que é a nossa próxima matéria. Mas enfim, pessoal, é mais ou menos isso que eu quero que vocês saibam para a prova. Qualquer dúvida podem me perguntar. E eu vou ficar por aqui, gente. Espero que vocês vão bem na prova, estudem e é isso. Tchauzinho.